Senhoras e senhores, temos agora a palestra Fluxo Colaborativo de Compartilhamento de Código para a Cooperação Técnica. Então, o palestrante é Johnny César Marçal dos Santos, engenheiro de computação e arquiteto de software da Superintendência de Informática, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom dia. Não sei se estão todos presentes, mas se está faltando alguém, provavelmente essa pessoa vai se arrepender. Então, bom, pessoal, o objetivo dessa apresentação, na verdade, é repensar o modelo de cooperação. A gente entende que, ao longo dos anos, sobretudo desde a existência da rede, a UFRN ela não adotou o melhor modelo para esse cenário. Então, à medida que o tempo foi passando, a gente foi aprendendo e fazendo algumas observações que possibilitassem que esse modelo, que fosse criado um novo modelo que ele fosse muito mais adequado ao nosso cenário. Então, essa apresentação nada mais é do que a apresentação das propostas e desse modelo para que a gente tenha um processo de evolução de código muito mais adequado à rede em si. Então, qual a ideia? A ideia é basicamente a gente falar dos objetivos gerais, das ferramentas envolvidas, estratégias propostas, como você vai fazer para sair do fluxo no SVN e migrar para esse novo fluxo, que é um passo essencial. Falar um pouco de prioridades, o que esse fluxo prioriza, e também falar de prazos, próximos passos e considerações finais. Então, a ideia é a gente abordar isso, a gente vai ter mais ou menos 1 hora aí para falar, então vou falar bastante coisa. É bem provável que vocês tenham muita dúvida, mas a gente vai tentar suprir essas dúvidas aí na medida do possível. Bom, então quais são os objetivos? O primeiro deles é tornar o processo de atualização mais fácil. Então, quem tem o sistema implantado sabe que esse processo de atualização ele é complicado, caótico e difícil de ser feito. E a gente também sabe disso. Então, a nossa premissa inicial era propor um fluxo que ele facilitasse esse processo. A rede de cooperação em si, o modelo em si, ele é um modelo extremamente complexo, não é trivial, porque ele pressupõe que você continue evoluindo um software, mesmo em detrimento de customizações que outra instituição fez. Isso não é uma coisa comum no desenvolvimento de software, né? Então, a nossa prioridade foi exatamente tornar esse processo de atualização e evolução muito mais natural e muito mais fácil de ser feito. Maximizar a colaboração entre instituições, que é uma coisa que a rede ela tem um potencial gigante, mas isso praticamente não acontece, ou seja, não há uma colaboração entre instituições, então isso a gente vai promover isso também. E promover a transparência dentro da rede e possibilitar também a descentralização do desenvolvimento dos sistemas, que de fato é um objetivo bem mais ambicioso. Então, é a ideia de talvez um dia a gente ter o processo de desenvolvimento dos sistemas da UFRN, não mais apenas da UFRN, como de uma rede onde cada instituição vai trabalhar e ajudar nesse processo de desenvolvimento, que certamente, se nós conseguirmos usar o potencial da rede, nós vamos conseguir fazer coisas mais relevantes e muito mais rápido. Bom, então foram longos debates aí, tentando alinhar aquelas estratégias, aqueles objetivos com o modelo em si. Então a gente debateu muito, né, Gibeon, Clarissa e eu. A gente coletou um conjunto de sugestões e até mesmo de críticas que a UFRN recebeu ao longo dos anos, para exatamente tentar propor um modelo que ele realmente resolvesse isso. Então não é um modelo para deixar o processo minimizado, é um modelo para realmente resolver. E falando tecnicamente disso, então a ferramenta principal é o Git. Então, o Git dispensa apresentações, né? Ele é um sistema de controle de versão distribuído. E o fato dele ser distribuído acaba sendo muito mais natural para o modelo de cooperação em si. Por quê? Porque nós temos a UFRN desenvolvendo sistemas, mas também nós temos as instituições recebendo esses sistemas e também customizando. Então, um sistema de controle de versão centralizado como a SVN não é naturalmente a melhor ferramenta para esse tipo de cenário. Então, o primeiro passo é mudar o sistema de controle de versão, que esse passo, inclusive, foi um passo primeiro interno na UFRN. Então, nós tivemos que mudar
no nosso fluxo interno, até para poder ter maturidade para propor um fluxo mais complexo como esse. E no contexto das instituições, da cooperação em si, algumas particularidades do Git são importantes de ressaltar. A primeira delas é que o desenvolvedor em si ele tem todo o repositório na máquina dele. Isso é essencial. Por quê? Porque evita que você precise ficar constantemente acessando o repositório da UFRN. Então, já que nós temos uma distribuição de desenvolvimento que, inclusive, ela é geográfica, então nós temos a UFRN, que é aqui no Nordeste, mas temos o IFC, que é no Sul do Brasil, por exemplo, e assim por diante. Então, para a gente não depender dessa comunicação com o repositório da UFRN, o simples fato de você ter todo o repositório e conseguir trabalhar localmente em cima de todo o repositório já é um benefício muito grande. Você tem mais segurança também, porque se você perder o repositório, é muito mais fácil reconstruir a partir da cópia que você tem, coisa que com SVN não acontece. Suporta desenvolvimento centralizado ou distribuído, isso passa a ser uma escolha da própria instituição. Então, o Git ele é tão flexível que se você quiser trabalhar de forma centralizada, você pode trabalhar. Basta que você crie um branch chamado trunk e todo mundo commit lá. Então, isso também vai acontecer. E o desenvolvedor ele pode trabalhar de forma independente em relação ao repositório, ou seja, grande parte dos comandos do Git eles são locais. Então, você consegue fazer várias customizações locais, salvar localmente e só depois sincronizar. Então, a interação com o repositório remoto ela é muito pontual. E isso, nesse cenário que nós temos, da rede de cooperação, é basicamente uma demanda primordial. E ele é projetado por um fluxo massivo de branches e merges, ou seja, a ideia de você fazer um merge não é um evento especial como é no SVN. É um evento muito natural e corriqueiro. Então, quem conhece o Git sabe que uma das coisas que você mais faz é exatamente merges entre branches com um código diferente. Então, isso é muito natural que aconteça no SVN. Então aqui seria uma figura do desenvolvimento centralizado, onde você tem um repositório principal em que todos commitam e recebem modificações desse repositório. O que o Git suporta é esse cenário aqui, onde você tem vários repositórios que você pode commitar e receber modificações de vários repositórios. Então esse cenário aqui é muito mais adequado no contexto da rede de cooperação em si. Falando um pouco da comparação, basicamente aqui do lado a gente tem um repositório central, que na verdade o desenvolvedor ele tem apenas uma parte do repositório e não o repositório inteiro, e num sistema de controle de versão distribuído você tem todo o repositório localmente. Então essa é a grande diferença. Falando só mais um pouquinho do Git, então ele tem alguns conceitos bem diferentes do SVN. O primeiro deles é que o commit ele é local e não remoto como é no SVN. Outro aspecto importante também é que caso você faça modificações no seu código local, não necessariamente essas modificações elas vão ser sugeridas no commit, você pode definir ou não. Então o Git ele tem uma área que é chamada de staging, que é como se fosse uma área de homologação, que você pode inclusive separar arquivos que você sabe que estão modificados, mas que você não quer commitar e não quer consolidar essa mudança. Então isso é muito mais interessante. E a partir do momento que você fez o commit local, você salvou aquela modificação, você pode escolher naturalmente o momento de enviar para o repositório remoto. Então, ou seja, a interação com o repositório remoto ela é muito pontual. Então, grande parte das operações você consegue fazer localmente porque você tem uma cópia de todo o repositório. Bom, então, outra ferramenta que nós vamos usar é o GitLab, que é basicamente uma ferramenta que administra o Git. Então, ele dá a possibilidade, por exemplo, de você cadastrar grupos, cadastrar projetos, cadastrar usuários. Então, é essa ferramenta que nós vamos utilizar nesse processo. Em termos de ferramenta de desenvolvimento, nós vamos continuar com o Eclipse, utilizando o plugin eGit, que é um plugin para comunicação com o Git. Então a ideia é que vocês utilizem também, pelo menos inicialmente, essas ferramentas para a gente evitar qualquer tipo de dificuldade inicial que não seja interessante ter. O eGit e o Eclipse ele tem tudo o que é necessário para você trabalhar com Git. Então você vai conseguir ver o histórico, vai conseguir fazer merges, criar branches, enfim. Ele vai te dar toda a autonomia que você precisa para trabalhar com o Git.
Então aqui seria um exemplo de tela, você consegue ver os commits, o histórico, toda a árvore de evolução de um determinado repositório. Então eu sei que quem conhece o Git e já usa com muita frequência tem suas preferências de ferramentas e tudo mais. E na verdade não é impeditivo, vocês podem usar. É mais uma questão de precaução mesmo, que nesse primeiro momento vocês optem por uma solução que a UFRN usa e, sobretudo, que as nossas documentações elas vão ficar associadas a essas soluções aqui, a essas ferramentas. Então, para um momento inicial, eu acredito que esse seja o melhor cenário. A primeira quebra de paradigma é que a UFRN ela vai deixar de ser o repositório de referência. Então, a UFRN ela vai ser mais uma instituição na rede, ou seja, ela vai ficar no mesmo nível hierárquico que qualquer outra instituição, coisa que o modelo anterior não previa. Então, nesse modelo, nós vamos ter um código de referência que é independente do código da UFRN, e a UFRN, assim como as outras instituições, vai submeter código e receber código desse ambiente de referência também. Então, a ideia é que, assim como as instituições elas recebem código do repositório de referência, a UFRN também vai receber e também, naturalmente, vai submeter, assim como qualquer outra instituição vai poder fazer isso também. Um ponto importante é o seguinte: em um primeiro momento, a gestão desse ambiente de referência ela vai ficar sob a responsabilidade da UFRN. Mas a nossa intenção é que, a médio prazo, a gente crie um comitê que basicamente vai ter um representante de cada uma das instituições para fazer a gestão desse ambiente de referência e decidir os rumos que os sistemas devem tomar. O que vai ser aceito, o que não vai. Então, a ideia é exatamente essa, que de fato seja uma rede e a UFRN passe a ser uma instituição do repositório e não a instituição que detém todo o poder, o conhecimento e a capacidade de atualizar o repositório. Então, essa é a primeira diferença. Então, a partir do momento que você tem um modelo como esse, como vai ser o processo de contribuição para esse repositório? Então, esse processo, através de uma coisa chamada merge request, que é um dos conceitos do GitLab, né, e do Git também, que a ideia é o seguinte: você tem um repositório de origem e tem um repositório de destino, e você faz um processo de submissão de uma alteração. Então, que na verdade é uma proposta, que essa proposta aqui de alteração ela pode ser aceita ou não. Então, no ambiente de referência, você vai ter a possibilidade de visualizar essa submissão, de identificar qual o repositório, quem foi o usuário que submeteu, qual era o branch original, ou seja, a instituição A, no caso, está submetendo uma modificação para o repositório master do ambiente de referência, e aqui você vai ter todas as informações que sejam relevantes sobre essa modificação. Então, no caso, no ambiente de referência, você vai ter a possibilidade de aceitar essa modificação ou não. Ou então de você incluir alguma recomendação dizendo: olha, você precisa ajustar esse código porque não está no padrão, ou então você precisa fazer isso de outra forma. Então, a ideia é que essa comunicação aconteça toda por aqui. E uma coisa interessante também é que você pode aceitar essa modificação pelo próprio GitLab. Então, basta que você clique no botão Merge, então ele vai pegar aquela submissão de uma instituição e incluir no próprio repositório de referência automaticamente, sem você precisar baixar os códigos e fazer esse merge via IDE. Então, aqui seria o processo de merge já concluído, né? Outro aspecto importante é que, se a UFRN vai deixar de ser o repositório central do código, digamos assim, então a gente vai ter que ter uma visão física diferente dos projetos. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, na verdade, as instituições elas vão ser um fork do código de referência, assim, inclusive a própria UFRN. Então, qual é a ideia? A ideia é que todas sejam um fork desse projeto de referência, então eles vão manter uma compatibilidade, não só semântica, como lógica também, e fisicamente ele vai ser um fork desse projeto, de tal forma que você consiga manter um vínculo, mas também poder ter toda a autonomia para incluir modificações. E o processo de fork no GitLab é bem simples, basta que você clique nesse botão fork aqui, e ele vai fazer todo o processo de fork. E caso ele já tenha feito, ele vai te exibir, ele não vai fazer um fork de novo, né?
ele vai, na verdade, exibir todas as modificações, ou desculpa, todos os repositórios que são forks desse projeto. Então, em linhas gerais, todas as instituições vão ser um fork do repositório de referência, inclusive a própria UFRN. Em termos de, agora se associando um pouco mais ao código em si, então na sua ferramenta de desenvolvimento você vai ter um cenário como esse, onde você vai ter o repositório remoto de referência, que é o repositório de cooperação, e vai ter o repositório da sua própria instituição, que é o fork do ambiente de referência. Né? Só que aqui você tem as suas customizações locais. E aí você vai ter o master do ambiente de referência e o master da sua instituição. E você naturalmente vai ter flexibilidade para atualizar o código da sua instituição, mas em relação ao master você, na verdade, vai utilizar mais para coletar informações e para fazer análise sobre esse código. Outro aspecto importante manter versões de referência genéricas e compatíveis entre as instituições. Então, o que significa isso? Significa que, se uma instituição ela submeter um código para esse repositório de referência e esse código for aceito, então a UFRN também vai incorporar esse código. Então, isso significa que, à medida que a UFRN vai incorporando essas modificações que são locais em cada uma das instituições, a diferença entre os códigos ela diminui drasticamente, de tal forma que os códigos eles ficam muito mais compatíveis e a chance de você ter conflitos ou ter um processo de merge complexo ela vai ser bem menor, porque na verdade o ambiente de referência está incorporando essas mudanças, a UFRN também, assim como todas as demais instituições. Então é como se o nosso código ele ficasse muito mais parecido entre as instituições, mesmo que cada uma delas tenha algum tipo de customização. Ambiente colaborativo. Então, a ideia é que cada instituição tenha autonomia para visualizar o repositório de qualquer instituição. Isso aqui assusta vocês? Ou não? Não. Né? Se é uma rede, qual o problema? Naturalmente, algumas instituições podem ter um contexto específico impeditivo que talvez não seja interessante. Por exemplo, pode ser que a BIM não tenha interesse e não tem problema nenhum. Vai ser, na verdade, uma escolha, não é uma obrigação. Mas a ideia é que você consiga ver o que as outras instituições estão fazendo. Ou seja, hoje, no modelo atual, nós não temos essa transparência. E isso acaba sendo muito restritivo do ponto de vista da rede. Então, você tem uma rede com um potencial enorme, com instituições fazendo modificações interessantes, e não se consegue ver e nem receber esse tipo de modificação. Então, a ideia é a gente possibilitar exatamente isso. E já que o Git tem um conjunto de comandos e ferramentas, então você pode, por exemplo, ver o repositório de outra instituição e optar por pegar um commit que ele fez e aplicar no seu repositório interno. Então, você vai ter essa possibilidade também. Então, a visualização em si de uma instituição seria mais ou menos assim. O usuário A ele consegue ver o SIGA A de todas as outras instituições, inclusive o dele, naturalmente. Então, ele vai ver o da instituição C, da instituição B, da instituição dele e do repositório de referência. Então, essa é a ideia. E vai conseguir navegar, naturalmente não vai fazer nenhuma modificação, não vai ter permissão para isso, mas ele vai conseguir navegar e visualizar. No contexto de um ambiente colaborativo, você precisa colocar algumas regras e alguns fluxos padronizados, senão vai virar uma bagunça, né? Então, a gente pensou nesses fluxos e criamos basicamente dois inicialmente. O primeiro deles é o fluxo de colaboração individual. Esse fluxo é um fluxo que você usa quando você quer submeter uma mudança para o repositório de referência. Ou seja, você fez algum tipo de customização que você julga que ela é relevante, então você quer compartilhar isso com a rede. Então, como é que é esse processo? Basicamente, você tem a branch master, você tem a branch release candidata. Então, o que você vai fazer? O primeiro ponto é o seguinte: a release candidata é uma cópia da master. Ela é exatamente igual, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um branch da master, inicialmente. Você vai fazer um branch local, aplicar a mudança que você tem, que você quer colaborar, depois submeter essa branch local que você tem para o repositório remoto. Ela vai ficar lá. E quando ela estiver no repositório remoto, você vai solicitar um merge request. Por que você precisa fazer isso? Porque, na verdade, você não consegue fazer uma solicitação de merge request se o branch for local. Ou seja, o GitLab ele não vai conhecer um branch que você tem local. Então, você precisa
fazer um branch local baseado na master, colocar a mudança que você quer, pegar essa branch local, colocar no repositório remoto, e a partir do momento que ele estiver no repositório remoto, você faz o processo de merge request. Então, assim como a instituição A fez esse processo, a instituição B também fez. E ambas solicitaram o merge request para a release candidata e não para a master. E por quê? Porque é importante que essa branch master ela seja estável. Então, se você não vai poder fazer uma solicitação para ela, você só vai poder fazer uma solicitação quando essa branch release candidata estiver estável. E qual é a ideia disso? A ideia é que nós consigamos incorporar as modificações e, caso uma dessas modificações dê um problema, a gente consiga desfazer tudo de novo e começar o processo, sem afetar a estabilidade do nosso código principal. Então, basicamente, essa é a ideia. A partir do momento que você tem a release candidata, que ela foi testada, que está tudo ok, que está funcionando com o banco de dados e não tem nenhum problema, um erro de compilação, então aí sim você vai fazer um merge da release candidata com a master. E a partir desse momento, você vai ter uma versão oficial, que na padronização ela vai ficar com essa nomenclatura aqui, release, underline, a numeração da versão e underline copy, para indicar que essa versão que está no repositório de referência é uma versão que houve colaborações de outras instituições, ou seja, não é uma versão inicial, ou melhor, não é uma versão pura só com o código da UFRN. É uma versão inicial da UFRN que recebeu customizações e contribuições de outras instituições. Então é dessa forma, com esse underline copy aqui, que você vai conseguir diferenciar o que é uma versão da UFRN sem customizações e o que é uma versão que teve colaborações de outras instituições. Mas o que acontece se nós, na verdade, ao invés de fazermos uma colaboração individual como essa, nós optarmos por fazer um desenvolvimento colaborativo, ou seja, a UFRN, o IFC, a ABIN e outra instituição vão colaborar juntos para o desenvolvimento de um módulo. Como é que isso vai funcionar? Então aí tem outro fluxo, que é o fluxo de desenvolvimento compartilhado, que qual é a ideia? O primeiro ponto é que vai surgir uma branch especial aqui, que é essa branch develop, que até então ela não existe. Ela só vai existir em situações excepcionais, que é exatamente no momento onde você for fazer um fluxo, um desenvolvimento colaborativo. Então você vai criar uma branch develop baseada na master também, onde todas as instituições vão fazer push para essa branch e também receber código dela, ou seja, aqui não tem processo de merge request. E por que não tem? Porque, na verdade, como você é um fluxo de desenvolvimento, é muito importante que todos que estejam envolvidos consigam visualizar o mais rápido possível as modificações feitas por outras instituições. Porque se não for feito dessa forma, o que vai acontecer? Vão ver fluxos de desenvolvimento em paralelo e quando você for integrar o que cada instituição fez, vai ser o fim do mundo, né? Então, para evitar que isso aconteça, é importante que seja um fluxo de integração contínua, onde você faz o push e recebe o push feito por outra instituição e você já vai fazendo o código de acordo com o código atual que as outras instituições também estão trabalhando. Então, a partir do momento que esse código evoluiu e ele foi testado, homologado e tudo mais, então você vai pegar esse código da branch develop, fazer um merge request com a release candidata, vai ser avaliado e a partir do momento que tiver ok, vai ser integrado na master e criado uma versão da mesma forma que foi feito anteriormente. Então, basicamente, vai ser dessa forma que vai ocorrer esse processo de colaboração. Outro aspecto importante do modelo em si é que haja colaboração não apenas com o ambiente de referência, mas entre as instituições também. Então, a ideia é que uma instituição possa contribuir com outra, independente da UFRN. Então, a gente acha que isso é relevante e não quer colocar nenhum tipo de impedimento, muito pelo contrário. A gente entende, por exemplo, que os institutos eles têm um cenário específico, que talvez seja muito mais interessante para eles poderem colaborar entre si, já que muitas regras acadêmicas são diferentes. Então, a ideia é que haja colaboração não só com o ambiente de referência, mas entre as instituições também de forma lateral. Então, cada instituição terá autonomia, inclusive, para habilitar colaboradores de outras instituições. Ou seja, se você tem um contato com outra instituição e vocês estão colaborando no processo, não tem problema. Você vai ter autonomia, isso não tem nada a ver com a FRN. Você vai lá no seu fork do projeto e vai habilitar o usuário de outra instituição para fazer push. Vai depender basicamente de vocês e não da UFRN.
E outra coisa interessante é que o merge request entre instituições também é possível. Ou seja, você pode ter, você tem, digamos, uma segurança maior que você pode, mesmo tendo habilitado o colaborador de outra instituição, poder ter o controle através da aceitação ou não do processo de merge request. Então aqui seria, digamos, o processo como é que é no GitLab, né? Então cada instituição terá autonomia para habilitar colaboradores de outras instituições para push. Então aqui eu tenho a instituição A habilitando o usuário da instituição B e associando qual vai ser o perfil que esse usuário vai ter. Então ele pode ter um perfil apenas de visualização ou então pode ter um perfil de desenvolvedor. Então essa é a ideia. Então com isso a instituição B ela vai conseguir fazer um push para a instituição A, caso seja esse o interesse. Então aqui seria mais um exemplo, né, do processo de merge request. Então você tem a instituição A e submete o código para a instituição B. Ou seja, isso é possível. Então a possibilidade de colaboração ela é direta, independente do ambiente de referência em si e da UFRN. Vai depender basicamente da interação entre as instituições. Então isso é uma coisa importante que a gente tem interesse que também aconteça, ou pelo menos que seja possível. Então, possibilitar a colaboração entre as instituições. Então, nesse cenário onde você tem a colaboração com o código de referência e também com outras instituições, então, em termos de ambiente de desenvolvimento, você vai ter um cenário como esse, onde você tem o repositório remoto de referência, o repositório da própria instituição e o repositório de outra instituição que você tem parceria, digamos assim. Então, da mesma forma que você tem esses repositórios remotos, você vai ter a branch master de cada uma delas e vai poder fazer merges e fazer diffs e cherry picks e qualquer outro tipo de comando que você tenha interesse. Outro aspecto importante é o seguinte. A gente sabe que o processo de atualização ele é caótico. Assim, não acho que nós não temos ciência disso. A gente tem. E, na verdade, o que torna difícil é não só o modelo, como a própria ferramenta. O SVN ela não é uma ferramenta para isso, para esse tipo de cenário. O cenário distribuído ele é muito complexo e o cenário da rede de cooperação é ainda mais. Então, assim, o Git ele foi projetado exatamente para desenvolvimento descentralizado, ou seja, o merge entre branches diferentes, ou seja, com código diferente, não é um evento especial como é no SVN. No SVN é como se fosse uma coisa de outro mundo, e no Git é muito natural. Quem trabalha com Git sabe que a coisa que você faz com mais frequência, inclusive dentro da própria instituição, ou seja, do próprio código, é exatamente o processo de merge. E nesse aspecto, no processo de merge e unificação de códigos, é aí onde o Git de fato brilha, né? Aí é onde ele mostra toda a capacidade que ele tem. Então, primeiro que ele é muito eficiente para fazer isso. Ele foi otimizado exatamente para lidar com esse tipo de situação, e o processo de merge ele é feito não comparando modificações, mas comparando, ou melhor, não comparando arquivos modificados, mas o tipo de modificação e onde essa modificação foi feita. Então, se essa modificação foi feita no início do arquivo em um código e foi feita no final do arquivo em outro código, então ele vai unificar isso de forma muito transparente. Então, isso é um processo bem interessante e muito importante. Então, e como à medida que vocês forem submetendo o código para o ambiente de referência e a UFRN vai incorporando, então, naturalmente, essa diferença ela vai acabar diminuindo e vocês vão ter bem menos dificuldade para fazer esse processo de merge. Então, aqui basicamente nós temos um exemplo que ele parece trivial, mas ele é bem interessante. O que acontece? Eu basicamente tenho a branch master da instituição aqui, que tem uma modificação que foi feita dia 14/11. E minha branch master, ou seja, do ambiente de referência, a última modificação dela foi dia 10, ou seja, 4 dias antes. Então, em resumo, o meu código eu evoluí e o código de referência não evoluiu. Então, se por acaso eu, por engano, por exemplo, fizer um merge do meu código que está mais à frente do código do repositório, o que o Git vai fazer? Ele vai te avisar, falar, cara, tudo que tem no código de referência você já tem. Então,
Isso parece trivial, mas o que o Git está fazendo aqui é simplesmente não sobrescrever a mudança que você fez. Isso é fundamental, porque já que você vai ter customizações aqui, então quando você fizer um merge com o ambiente de referência, você não quer perder as customizações que você tem. Então o Git ele vai preservar naturalmente essas modificações. Então isso significa que você vai poder fazer customizações, você vai ter autonomia, e também vai ter autonomia para fazer merges e não vai perder códigos que você tenha customizado. Bom, outro aspecto importante, aplicar aprimoramentos e correções de bugs sem precisar atualizar toda uma versão. Então, muitas vezes você quer pegar, na verdade, um commit ou um conjunto de commits para corrigir um bug crítico. E muitas vezes era muito comum que as instituições elas precisassem atualizar uma versão inteira. E atualizar uma versão inteira muitas vezes implica em mudanças no banco de dados também. Então a ideia é que você tenha a possibilidade, por exemplo, de pegar um commit. E você vai ter todas as ferramentas disponíveis, né? Você vai poder comparar o seu código com uma tag, pegar o commit de uma tag, que pode ser futura ou não, pode estar 5 versões à frente da versão que você está. Então vai ser uma possibilidade que você vai ter. E tem um comando git que ele é muito interessante, que basicamente o que ele faz é pegar um commit e aplicar diretamente no seu repositório, que é exatamente esse o cenário. Você pode querer pegar apenas uma correção de um bug, apenas um aprimoramento e aplicar de forma independente da versão como um todo. Então aqui é esse processo. Então eu estou aqui na master instituição B. E o que eu estou querendo fazer? Primeiro que eu já tenho toda a evolução do repositório aqui. Então eu posso visualizar esse commit, esse, enfim, qualquer um deles. Só que nesse caso eu estou querendo pegar a versão da instituição A. Ou melhor, a versão não, desculpa. Eu estou querendo pegar um commit da instituição A. E como é que eu faço isso? Basicamente eu clico o botão direito nesse commit, cherry pick, aplicar e pronto. Então ele foi lá, pegou o commit de outra instituição e aplicou no meu repositório. Bem simples. Bom, e como vai ser a migração para esse novo fluxo? Quem está utilizando o SVN aqui ainda, levanta a mão. Só isso? Ou tem muita gente da UFRN, ou então está faltando muita gente aí. Mas eu acredito que a maioria das instituições usam o SVN ainda. Ou então, pode ser que também tenha vindo pouca gente das instituições, né? Pode ser isso também. Então, vai ter todo um processo que ele pode parecer assustador no início, mas na verdade ele não é. Pelo menos eu acredito que não. A grande questão é que você precisa ter uma metodologia para fazer isso. Então, precisa pensar direitinho, analisar com cuidado, e a gente já teve esse trabalho. A gente já analisou, já viu e encontrou um caminho que ele é pontual e vai orientar no caminho. Para fazer isso, não estou dizendo que vai ser algo trivial, mas existe uma metodologia que, se ela for seguida, você vai conseguir sair do SVN, independente da versão que você está, e ir para o Git e para esse novo fluxo. E como é que vai ser isso? O primeiro passo é você identificar qual a versão que você tem, mesmo que tenha customização. Qual a versão da UFRN que você utilizou? Esse é o passo primordial. A partir do momento que você identificou qual é essa versão da UFRN que você tem, o próximo passo seria você buscar os scripts de atualização da versão para a qual você quer ir. Então, por exemplo, que vai naturalmente ser a versão do repositório novo, ou seja, do novo fluxo. Então, a partir do momento que você identificou qual é a versão final que você quer já no novo fluxo, ou seja, já no Git, então você vai pegar o banco de dados de atualização que você está trabalhando e aplicar todos os scripts lá e deixar esse banco de dados pronto para uma nova versão. Isso em termos de banco de dados. Em termos de customização de código, a primeira pergunta é: você tem controle das customizações de código? Se você tiver, ótimo, você já pulou uma etapa. Se não tiver, também não é o fim do mundo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a versão original da UFRN, ou seja, sem customização, que você identificou no primeiro passo, e fazer um diff. E aí tem várias ferramentas. Uma sugestão é usar o meld. Então esse diff aqui é um diff de arquivo, certo? O extrato desse diff entre a sua versão com customização e a versão original da UFRN, ou seja, o resultado disso vai ser exatamente as customizações que você aplicou ao longo do tempo. Então você guarda essas customizações.
Só uma sugestão, quando vocês forem fazer o processo de diff, independente da ferramenta que utilizarem, só configurem para que ela não pegue arquivos binários, .classes, arquivos compilados, para você ter, de fato, o extrato das modificações que você fez. Já no novo repositório, que já tem um fork lá do repositório de referência, o que você vai fazer? Você vai basicamente criar uma branch chamada master antiga, certo? Então essa branch master é uma branch que é uma cópia da branch do fork, certo? Então você tem inicialmente a branch do fork, que é igual ao do ambiente de referência, e você vai criar uma branch master chamada master antiga. E qual é a ideia disso? A ideia é basicamente que você aplique essas customizações que você identificou aqui nessa branch master antiga, certo? A partir do momento que você aplicou isso, se não deu nenhum erro de compilação, então você pode ir para o próximo passo. Você já deu um passo bem considerável aí. Ou seja, você pegou o código de referência mais atual e unificou com as customizações que você tem localmente, certo? O próximo passo é você testar isso com um banco de dados. Então, ou seja, você tentar fazer deploy do sistema, verificar se o sistema está logando e testar principalmente as customizações, para verificar se as customizações que a sua instituição tem ficou compatível com a versão mais recente da UFRN. Se isso deu certo, ótimo. Então, basicamente, todo o trabalho já foi concluído. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um push dessa branch que está apenas local, que você estava trabalhando localmente para unificar, e fazer um push para o repositório remoto, certo? A partir do momento que esse código está no repositório remoto, então você vai criar uma tag já para preservar essa mudança que você fez. E quando você criar a tag, crie no padrão nome da instituição underline a versão, para indicar que essa é uma versão 2.4.0 mais da sua instituição, ou seja, que tem customizações da própria instituição nesse código. Depois disso, basta você fazer um merge da master antiga para a master da própria instituição, que na verdade inicialmente era o mesmo código, e aí você pode apagar a branch master antiga, porque ela só tem, digamos, só tem relevância no processo de migração. Depois que foi concluído, então você pode apagar que o seu código da master antiga já está numa tag, então não tem por que não apagar. Então, basicamente, essa é a ideia. Não sei se pareceu mais simples, eu espero que sim, mas é uma metodologia que, se ela for seguida, você vai conseguir esse processo independente da versão que você está. Naturalmente, para uns pode ser mais trabalhoso que para outros, mas é um caminho que com certeza vai orientar vocês em relação ao objetivo. A partir do momento que você está no novo fluxo, como é que vai ser o processo de atualização, que hoje é um processo caótico? Muito simples. O primeiro passo, você vai atualizar o repositório de referência, certo? Você vai pegar todas as atualizações através de um pool, ou seja, tudo que foi submetido para aquele repositório de referência você vai colocar no repositório de referência, e a partir do momento que esse código está aí, você vai poder analisar, vai poder visualizar os commits, fazer diffs e qualquer outra coisa nesse sentido. E depois que esse código, todo o código do ambiente de referência está localmente aqui atualizado, você simplesmente vai poder fazer... sim, só um detalhe que eu acabei adiantando aqui. Na verdade, como você tem vários branches remotos aqui, você tem que escolher de onde você quer pegar a atualização, certo? Então, no caso, você tem que informar que a URL é do ambiente de referência, e o Git vai, no momento do pull, vai te indicar, ó, você recebeu 18 modificações através desses commits aqui, e também recebeu uma tag nova, certo? E a partir desse momento já é feito a atualização do repositório de cooperação, certo? Não é o seu repositório ainda. E a partir do momento que o repositório de cooperação está atualizado, o passo de atualização nada mais é do que você fazer um checkout para a branch da sua instituição, clicar na master de cooperação e aplicar em merge. Pronto, então o seu código foi unificado. Então, basicamente, o processo de atualização vai se resumir a um pull e a um merge. Então, todo esse processo de merge que vocês fazem manualmente, muitas vezes, vai se resumir a basicamente essas duas operações. Ou seja,
ao invés do merge ser um evento especial na instituição, que o pessoal, depois que termina, sai para tomar tem um happy hour, alguma coisa assim, vai ser o merge nosso de cada dia. Então vai ser uma coisa trivial que vocês vão fazer com muita frequência e naturalidade. Então, a partir do momento que você fez essa atualização do código da sua instituição, é interessante também que seja criada uma tag naquele padrão que eu comentei inicialmente, que você preserve a numeração oficial da UFRN e inclua o nome da instituição no início para você saber que essa tag é de uma versão da instituição A que foi originária da versão 2.2.7 da UFRN com as customizações locais devidamente aplicadas. Depois que você tem essa tag, você vai fazer o push para o repositório remoto para que os outros membros da sua equipe possam utilizar essa tag também. Então aqui é o processo de push, muito simples. Você vem aqui, clica com o botão direito, clica em push, tag, seleciona qual tag você quer enviar, escolhe o repositório remoto, né? Já que você trabalha com vários, faz o processo e pronto. E a partir desse momento vai aparecer lá no GitLab a tag que você criou, bem como a atualização que você fez na master da sua instituição. Prioridades. Quando nós pensamos no fluxo, basicamente, a grande parte das nossas discussões homéricas sobre isso priorizava alguns pontos. O primeiro deles era facilitar o processo de atualização. Isso era a prioridade. Porque a gente sabe que isso consome muito mais tempo útil das instituições do que nós gostaríamos. Então, essa foi a prioridade. Então, é por isso que, utilizando o Git, todo esse processo que foi dito, então é por isso que ficou muito mais simples. Era algo que a gente queria muito que acontecesse. A ideia, a segunda, digamos, premissa, diretriz, era promover transparência, ou seja, aquela ideia de você conseguir visualizar o que as outras instituições estão fazendo. E a terceira, possibilitar a colaboração, que vai depender muito da disponibilidade de cada uma das instituições. Não é obrigatório que isso aconteça. Prazos, uma coisa que todo mundo gosta, então a gente vai dar alguns prazos para vocês. O primeiro deles é o envio do formulário com os usuários do novo repositório, que inclusive é daqui a alguns dias. Então a gente vai submeter na próxima semana um formulário para que vocês indiquem quem são os usuários que vocês querem cadastrar nesse novo repositório. E esse repositório vai ser muito parecido com aquele que vocês já têm. A diferença é que aqui a gente vai colocar alguns conceitos a mais. Como, por exemplo, quem vai ser o master do repositório fork da sua instituição. Quem vai ser o usuário que vai ter autonomia, por exemplo, de incluir novos colaboradores e de gerenciar isso. A utilização do Git no novo repositório fluxo para o SIG-admin. Qual é a ideia? A gente sabe que, naturalmente, algumas instituições têm muita customização, principalmente no SIGA, por exemplo. Então, a nossa ideia é que a gente consiga já entrar nesse novo fluxo, pelo menos para o SIG-admin, ou seja, que todos nós consigamos já nos adaptarmos ao fluxo. Quem não conhece o Git vai ter a possibilidade de trabalhar com o SIG-admin, que é um sistema bem menor, e também a gente vai poder ter uma familiaridade maior com esse fluxo no SIG-admin, e a gente vai ter mais ou menos um mês aí para fazer esse processo. Então, eu recomendo que vocês façam isso pelo seguinte: primeiro, para conhecer o Git, caso não conheçam, e segundo, para conhecer o fluxo. E uma coisa que é importante ficar claro é que vocês estão sofrendo no processo de atualização e não precisam passar por isso. Então, eu mostrei aqui que a gente tinha um probleminha aí da metodologia das ferramentas que não eram, digamos, as mais adequadas para o nosso cenário, por mais boas que sejam, não eram adequadas para o nosso cenário. Então, quanto antes vocês vierem para o novo fluxo, mais rápido vai ser o processo de atualização. Então, não esqueçam disso. E o fim do suporte ao SVN vai terminar daqui a mais ou menos um ano. Então, a partir desse período aqui, a gente não vai dar mais suporte para o SVN e a gente espera que, inclusive, todos já tenham migrado. E, assim, para ser bem honesto, eu espero que vocês façam isso até pelo menos a metade dos primeiros semestres do próximo ano. E por que eu espero? Porque eu sei que a agilidade que vocês vão ter para atualizar vai ser brutal. Então, enquanto vocês postergarem isso aqui, maior vai ser o sofrimento para ficar atualizando o código em relação ao código da UFRN. Então, lembre-se disso. Eu sei que tem vários desafios aí, a gente está disponível para ajudar nesse processo, mas lembre-se do benefício que vocês vão ter em relação ao fluxo.
Próximos passos. Então, a gente sabe que isso, na verdade, é o início, certo? Então, a gente tem um conjunto de próximas etapas. A primeira delas é usar a Database Migration, ou seja, é a gente começar a versionar o nosso código do banco de dados. Ou seja, essa ideia de você ir lá no wiki e ficar baixando o script, ela vai acabar. Então, quem está trabalhando nisso é o Jadson, que inclusive ele já até adiantou bastante, já concluiu. A própria UFRN já está utilizando. Então, basicamente, o que separa vocês dessa capacidade aqui é a entrada no novo fluxo e no novo repositório. Então, outro aspecto importante é a gestão do processo colaborativo. Então, a gente naturalmente vai ter que evoluir essa ideia de ter várias instituições comitando no repositório e distribuindo código. Então, vai ser um ponto que tem muito a ver com a gestão de projetos e, naturalmente, é importante que toda a customização que vocês submetam para o repositório do FRN seja cadastrada pelo menos uma tarefa no GAS para que você consiga identificar, para que você e todos nós consigamos identificar essa tarefa, saber quem foi a instituição que submeteu e qual era a motivação. E também a gestão de código. Então, a gente está trabalhando aqui muito em termos de armazenamento do código, mas já que nós vamos trabalhar de forma muito mais próxima em relação à customização e desenvolvimento, então a gente vai ter que passar também por um conjunto de padrões e diretrizes para a inclusão de customizações, ou seja, padrões, e aqui tem muito a ver mais com orientação a objeto, engenharia de software, modularização, do que efetivamente com gestão de repositório. Então isso é uma coisa que também a gente vai discutir mais à frente, evoluir. É muito cedo ainda para entrar nesse mérito aqui. A gente precisa primeiro consolidar todo o fluxo primeiro. E a grande verdade é que assim, eu acredito que, independente da customização que você tenha, sempre tem uma forma flexível, adequada e não bagunçada de fazer. Assim, eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que a engenharia de software ela tem resposta para isso. E há muito tempo, inclusive, não é nada recente. Então, basta que a gente trabalhe aí com certos cuidados e certas premissas que a gente vai conseguir atingir isso aqui. Nos últimos 2 ou 3 anos, a gente fez muita mudança nos sistemas. Eu acredito que vocês já perceberam, e são mudanças muito grandes, inclusive de coisas que nós não imaginávamos que íamos mudar. Então, utilizando isso aqui, a gente conseguiu fazer de uma forma muito natural, muito tranquila e sem causar desastres em nenhum local. Bom, considerações finais. Fluxo para gerenciamento. A questão é a seguinte. Quando a gente começou a discutir sobre isso, em 2017, o que a gente queria, na verdade, era um fluxo que ele resolvesse os nossos problemas. Assim, a gente queria achar na internet que Harvard, alguma instituição, criou alguma coisa assim e que a gente pudesse usar e funcionasse e todos fôssemos felizes. E essa era a ideia. Só que assim, a gente não encontrou algo nesse sentido. A gente pesquisou, eu não diria que foi uma busca exaustiva acadêmica, assim, que você vai lá, verifica todas as conferências e assim, não foi nada nesse sentido, mas a gente procurou buscar. E a grande questão é que esse cenário da cooperação ele é muito atípico, é muito específico, né? Então, no nosso cenário, cada instituição tem e deve ter autonomia para introduzir customização. Geralmente, uma das coisas que você trabalha, quando você trabalha de forma distribuída, é quebrar isso aqui. Você tira isso das pessoas. Porque quando você coloca isso, você perde o controle, de certa forma. Então, assim, a maioria dos fluxos, ela tira essa primeira premissa, que no nosso caso é essencial. Não é viável a UFRN sair fazendo customização para todo mundo. É impossível isso acontecer. Então, a maioria dos fluxos já tiram essa capacidade aqui. Outra questão é que as customizações elas podem não ser compartilháveis. Então, nem tudo que uma instituição fizer vai ser útil para a rede e para outras instituições. Por exemplo, o desenvolvimento distribuído ele não gera um único produto, como é, por exemplo, no caso do kernel do Linux. Tudo bem que no caso do kernel você tem contribuições de vários lugares, porém, em algum momento o Linus Torvalds lá, com toda a sua elegância, vai lá e vai rejeitar commits e acabou. Não vai ter outra versão. Não vai ter a versão kernel, fork do Linux. Isso não vai acontecer. E mais ainda, o produto ele deve evoluir permitindo que as instituições consigam atualizar o seu código em detrimento das próprias customizações que elas têm. Ou seja, é como se você tivesse 2 fluxos de evolução. O fluxo do próprio ambiente de referência e da própria instituição. Então, isso é uma coisa muito atípica também. Então, é uma nova proposta. Possivelmente, ela vai evoluir com o tempo. Assim,
A gente sabe que pode ter algum ponto onde a gente precisa melhorar, isso é uma coisa muito natural, a gente está aberto a mudanças, sugestões. Se tem alguém, alguma instituição que trabalha com essa parte de colaboração de código, que quiser conversar com a gente está aberto, gostaria muito de debater sobre isso, que é um tema extremamente complexo e no nosso cenário ele é primordial e também é um grande desafio, né? Então, assim, eu gosto muito daquela ideia de você do status quo e do próximo passo da evolução, né? Que você está no status quo ali muito tranquilo, com coisas que você conhece, você dá passos pequenos de evolução, tudo baseado no que você tem, só que você está vislumbrando uma evolução gigante lá na frente. E, na verdade, essa evolução gigante, ela está a muitos passos de onde você está. E para você chegar nesse patamar, você tem que assumir um conjunto de riscos, né? Você tem grandes desafios aí nesse processo. E muitas vezes essa evolução do status quo para o próximo passo de evolução não é algo linear, de tal forma que você está aqui, sai e acontece dessa forma. Muitas vezes é assim, você cai, você sobe, e às vezes você sobe, cai e depois chega naquele patamar. Mas o ponto é o seguinte, se você quiser dar o próximo passo de evolução e colocar o processo de colaboração da rede num patamar que é o ideal e que é o adequado, então a gente vai ter que assumir esses riscos e só essa possibilidade de a gente conseguir fazer com que o processo de atualização e esse processo de colaboração aconteça de uma forma muito mais natural é suficiente para a gente aceitar esses riscos e assumir esse desafio e ir para frente. Eu espero que vocês embarquem aí nesse desafio que todos nós temos a ganhar com isso. Então é isso, muito obrigado. Abri para perguntas agora, eu vou ficar em pé porque sentar cansa também. Então, microfones. Tudo bom, Johnny? Tudo bem. Aqui na frente. Aonde? Marcos Malfatti, FC, tudo bem? Opa! Já nos conhecemos de Sim. longa data aí, né? Bom, o que eu posso dizer é que várias das minhas preces foram atendidas. Que bom. Que bom. E, na verdade, são só duas colocações aí pra gente meio que botar algumas coisas em perspectiva. Vocês têm noção do monstro que estamos criando também, né? Sim, sim, sim. Todo esse código vai ficar armazenado, em última instância, no FRN. Sim. Né? A minha preocupação é vocês proverem espaço para isso. Uhum. Porque isso tende a... Hoje vocês têm um certo volume que todos os seus projetos do SIG representam. Esse volume vai explodir. Uhum. Né? Então, até que ponto que isso já está endereçado, né? Em todos os suas análises e tudo mais. Uhum. E outra situação é em relação a parceria entre instituições. Por exemplo, vou citar somente um exemplo, né? Digamos que nós lá do UFC e o IFSC, por sermos muito próximos, a gente queira fazer um projeto que não é nem um nem outro. Seria Certo. uma espécie de um mainstream colaborativo, como tem ali a referência, mas nosso. Vocês chegaram a pensar alguma coisa nesse sentido? Então, em relação à primeira pergunta, a gente tem noção disso. Mas a grande questão é que o Git ele é muito eficiente até nesse aspecto. Então, ele, na verdade, guarda referências. Então, ele tem um hash. Então, a quantidade de espaço que ele ocupa é muito menor do que a gente supõe. Porque, no final das contas, ele não duplica o repositório. Na verdade, ele vai pegar apenas as diferenças, associar com todas as outras diferenças que tem em termos de referência e armazena ali. Então, isso não cresce tanto quanto era de se supor. Mas a gente tem toda uma estratégia preparada para isso, de backup, de alta disponibilidade. E, em relação a isso, pode ficar tranquilo. Sem contar que, assim, como você tem uma cópia do repositório, então pode acontecer um desastre e você não vai perder o seu código, né? E também você vai ter a possibilidade de ter na sua própria instituição, caso seja do seu interesse. É só importante lembrar que, assim, se a ideia é entrar na colaboração, que ele seja submetido para o repositório de referência, né? Em relação ao fluxo entre instituições, ela não depende tanto da UFRN, não cabe ao UFRN colocar regras sobre isso, né? Então as instituições elas vão poder ter autonomia de definir como vão trabalhar em relação a essa versão. Então, assim, não tem... A nossa ideia, na verdade, era possibilitar isso independente da gente, inclusive.
Então, é uma coisa que tem muito a ver com as necessidades entre as instituições e que a gente quer promover que aconteça. Não tem muita restrição, não. Olá, bom dia. Eu sou Mariane da UFPE aqui. Sim, Tudo bem? tudo bem. Parabéns pela apresentação. Obrigado. E aí, a UFPE está entrando agora na rede de cooperação com o CIGA e o CIGRH, já tem o CIPAC. E a gente foi agraciado de iniciar já com esse modelo aí de cooperação, né? Uhum, sim. E aí, uma questão que a gente estava levantando lá é porque a gente tem o GitLab da gente também. Então, a gente está fazendo o seguinte modelo. A gente está trazendo todo o código do GitLab de vocês para o GitLab da gente e desenvolvendo em cima do GitLab da gente. Certo. E aí eu queria saber se vocês têm alguma objeção a isso e futuramente também a gente vai levar tudo que a gente está desenvolvendo no GitLab da gente para o fork da gente Uhum. no GitLab de vocês. Então, a gente está tentando trabalhar nesse modelo aí. Então, Tá. vocês acham que é uma boa solução ou não recomendam tanto? Porque, pelo que pareceu, o objetivo de vocês era que a gente estivesse desenvolvendo em cima já do GitLab de vocês. Seria o ideal, assim. É só uma observação que o repositório que vocês têm acesso hoje é o nosso Git mais antigo, certo? Esse repositório aí, de fork, tudo, vai ser um outro repositório porque ele tem que ser estruturado para isso, né? Então, a gente vai ter que pegar um código novo, colocar lá e fazer o fork para cada um. Então, não vai ser aquele repositório que vocês estão trabalhando hoje. Então, essa é a primeira observação. Em relação à manutenção do repositório dentro da própria instituição, é o seguinte: o fluxo colaborativo ele só vai funcionar se houver colaboração. Então, assim, a gente não tem restrição em armazenamento interno, mas é importante que esse código ele fique disponível no ambiente colaborativo. Senão, vocês vão ter dificuldade até na hora de interagir com a gente, porque assim. A grande vantagem do ambiente colaborativo é que nós consigamos nos comunicar de uma forma muito mais natural. Quando a gente precisar discutir uma versão, então a gente, não, vamos lá no fork da UFPE, pegar a versão, a gente analisa ali, pronto, beleza, e dá uma resposta muito mais rápida. Se não for assim, vai acontecer um cenário de tipo, o código está lá na UFPE, eles vão colocar no repositório e tudo mais. A grande vantagem para lidar com isso é que assim, o Git ele é muito eficiente, então você consegue criar scripts para ele sincronizar repositórios, então eu acredito que se vocês assumirem isso como premissa não vai ser um grande problema. Mas assim, é muito importante que... Gilberto, quer comentar? Isso, desde que mantenha a sincronização. Então, assim, que haja um processo automático lá que na madrugada ele sincronize isso, para a gente está tudo certo. Inclusive, a gente está já prevendo isso também. A gente tem um script para trazer para a gente, mas aí a gente vai fazer ainda o script para levar a parte da gente para o fork, né? Que bom. Estão alinhados, então. E aí, uma outra questão também é porque o CIPAC da gente foi implantado com uma empresa apoiando, né? Então, aí a gente queria também ver como é que fica o papel da empresa dentro desse universo da colaboração pelo Git, né? Uhum. Como é que vocês recomendam? Tá. Então, a grande questão é a seguinte: independente da sua instituição trabalhar com uma empresa ou não, ou corpo técnico próprio, do ponto de vista do modelo e do repositório, isso não faz diferença. A UFPE vai continuar tendo um fork lá e a empresa vai usar esse fork e manter o código lá. Então, quem está acessando o código não faz tanta diferença, desde que o código esteja lá e que ele esteja sendo compartilhado. Então, é a ação da gente negociar com a empresa essa ação, né, de colocar no fork. E tem outras questões de termo também que eu não sou a pessoa adequada para falar sobre isso, então vocês procurem Clarissa, o pessoal de cooperação, porque tem questões de termo envolvidas aí, questões jurídicas, e é bom se alinhar em relação a isso. Ok, obrigada. De nada. Eu sou Silvio, sou da Universidade Federal da Bahia. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho, tá? Obrigado. Eu tenho alguns questionamentos e alguns pontos de atenção, tá? O primeiro é se existem alguns requisitos mínimos para submissão. Você fala sobre colaborar e tal, mas a gente tem um conceito de pronto, vamos ver hooks dentro do Git que vão fazer esse tipo de verificação automática. Outro ponto é o seguinte, já existe algum mecanismo para a gente ver o roadmap das instituições para que essa colaboração ela seja alavancada e potencializada? Por exemplo,
uma instituição ela pode estar fazendo uma correção, uma nova funcionalidade que é atrativa e nós temos interesse. Uhum. Então a gente pode colaborar com essa implementação ou aguardar e dar fôlego para outra implementação necessária. Uhum. E como ponto de atenção, o Flyway, eu acho uma ferramenta muito simplista para o nosso ecossistema e a complexidade que ele tem. Uhum. Existem outras ferramentas como o Liquid Base, por exemplo, que eles te dão um ferramental mais poderoso, Uhum. já que tem vários problemas em relação a essa sequência de execução dos scripts que o Flyway determina com esse padrão, o migration. Uhum. Certo, então vamos lá. Primeira pergunta é... Existem requisitos mínimos para a submissão da Então, colaboração? a verdade é que nós não formalizamos isso ainda, mas entra naquela parte da gestão do código, né, que é uma coisa que naturalmente a gente vai precisar padronizar e evoluir com o tempo. Em relação a hooks, a gente ainda não está trabalhando isso do ponto de vista de cooperação, mas a gente tem um know-how muito grande interno da UFRN, então provavelmente a gente vai levar isso posteriormente para a cooperação, mas num primeiro momento não, a gente só quer primeiro colocar o repositório e os fluxos em execução. A outra questão é em relação a... A roadmap das instituições. Isso. Também que entra naquela parte de gestão dos projetos, que eu comentei que também é um passo que a gente vai precisar evoluir nesse sentido. Então, a gente ainda não tem também. A gente focou muito nesse primeiro alicerce, mas é uma coisa que certamente vai haver. Então, a gente vai ter algum mecanismo que vai possibilitar vocês identificarem quais são os próximos passos, o que a gente está desenvolvendo, sobretudo de forma colaborativa. Então, isso vai acontecer. E em relação ao Fly, assim, de fato ele é simples, é a proposta dele. A gente, internamente na UFRN, a gente tem um cenário que não é tão trivial e ele vem sendo utilizado de uma forma interessante. A grande questão em relação a outras ferramentas é o quanto você fica acoplado em relação ao código, né? Então, faz muito tempo que eu li e vi o Liquid Base, então assim, mas tem muito código Java ali envolvido, né? Tem uma série de outras coisas que a gente não pareceu muito interessante para a gente no momento, porque na verdade o que a gente queria era simplesmente compartilhar o SQL, versionar e deixar ele apto à execução. Mas eu acredito que o Flyway, ele, pelo menos num primeiro momento, ele possa atender sim. Eu não tenho assim uma visão pessimista nesse sentido. Mas assim, é uma questão de experiência, né? Então a gente vai avaliar ao longo do tempo. Naturalmente, se a gente encontrar uma situação que ele tem impedimentos de fato, a gente vai pensar em outra abordagem, né? Mas eu não acredito que seja necessária, não. Tá. Já que a gente não tem esses requisitos mínimos para submissão, como é que fica essa parte dessa avaliação para ser incorporado ao master? Então, Vai ter uma homologação distribuída? isso. Então, o que vai acontecer? Inicialmente, a UFRN que vai fazer a gestão, né? Então, no primeiro momento, não tem como a gente definir esse comitê e distribuir isso. Então, o nosso critério vai ser a padronização de código, né? Então, ou seja, que o processamento de negócio esteja no processador, que processamento de view esteja no manager de BIM, esse tipo de coisa. Mas eu acredito que isso não é tão problemático, porque como a gente tem consultoria e pode conversar, então a gente pode conversar e se alinhar em relação às modificações, de tal forma que o trabalho não seja perdido. Então, não se preocupem em relação a isso, que não vai ser por uma outra padronização que um código vai deixar de ser incorporado. Vai ser mais uma questão de seguir os padrões da arquitetura e, de fato, aquele código ser relevante para o nosso cenário. Tá. E a ferramenta de compilação e integração já tem algum tipo de suporte? O Gradle, no caso? Isso. Sim, o Gradle nós usamos desde 2015. Então... É porque até um momento anterior, 2, 3 meses atrás, vocês estavam falando que estava em homologação. E alguns sistemas não tinham essa integração. Não, é verdade, porque assim, o que aconteceu? Na verdade, a UFRN ela evoluiu muito em vários aspectos nesses últimos 2 anos. E essa evolução do Gradle, ela acompanhou um conjunto de outras evoluções, como por exemplo, o uso de um JBoss diferente, o uso de isolamento de class loader, que é uma coisa que eu vou comentar hoje à tarde, enfim, uma série de outras coisas. E acabou que esse código nós disponibilizamos no repositório Git nosso. Então, no SVN, então era uma outra metodologia, uma outra filosofia, então que ainda não estava adaptada a esse cenário. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a repassar para cada uma das instituições
essa abordagem e ela hoje já foi consolidada e ela está disponível. Então, a gente já tem documentação, cabe só a vocês acessarem essa documentação e já poderem migrar para esse novo processo, inclusive com o Gradle, com o JBoss, com isolamento e assim por diante. Então já está disponível sim. Obrigado. Só o detalhe é que depende da versão, viu? Talvez tenha essa questão envolvida aí. Então, se você tiver numa versão muito anterior, pode ser que ela não tenha ainda essa modificação, beleza? É isso, pessoal? Bom dia. Bom dia. André da UFGD. Nós tivemos um vídeo, acho que mês passado, Sim, sim. né? E na última atualização nós já utilizamos esse modelo que você passou. Uhum. Funcionou perfeitamente. Que bom, que ótimo. Rodamos também o Flyway, foi perfeito, né? Que até bom. que depois disso já foi definido até um curto menor de atualização, pela facilidade, né? Que bom. A minha dúvida é mais a questão, por exemplo, baseado no que ele tinha falado também. Não, criaríamos uma tarefa Isso. sobre a correção que nós fizemos, para ela ser avaliada por vocês, e Uhum. dependendo disso, nós submeteria no master lá da cooperação, ó, quer dizer, no release. Então, Isso. Então seria da seguinte forma, ó. Eu tenho interesse em fazer uma colaboração com a FRN. Eu fiz um código aqui, funcionou e eu tenho interesse. Então você cadastraria uma tarefa no GAS, certo? Cadastraria, ó, tarefa tal, explicaria a motivação daquela mudança e no momento do merge request você colocaria referência para essa tarefa. Para no momento da análise nós sabermos a motivação e podermos aceitar ou não de acordo com dessa tarefa características. também ficaria aberta para toda a cooperação. teria Exatamente. A ideia é que todo mundo consiga visualizar, até sim. porque futuramente a gente vai ter um extrato das modificações, né? Então vai se saber quem foi a instituição que submeteu e qual era a tarefa associada para indicar a origem daquela modificação. Perfeito. Só uma sugestão, aproveitando que vai ter essa opção de todo mundo visualizar as tarefas, podia começar já, né? Porque a gente às vezes olha as versões que estão liberadas, aí tem uma tarefa que é de outra instituição, a gente acredita que um problema que a gente está tendo foi ocasionado por essa liberação, por a falta de um parâmetro, alguma coisa. Uhum. E a gente não tem acesso no gasto, já cobrei da Clarissa. Tá? Isso aí, acho que é importante, desde já, a gente já ter acesso a todas as tarefas. Tá? Sim. Só esclarecer, o propósito quando a gente atualizou o GAS era exatamente que todo mundo visualizasse as tarefas independentemente, né, da instituição que abriu. Foi, assim, para confessar aqui, foi um erro de customização de como foi implantado, mas a gente aqui identificou, né, várias instituições já procuraram a gente dizendo, ó, eu não estou conseguindo enxergar das outras, mas isso vai ser corrigido, tá? Então a ideia, a proposta é que vocês enxerguem todas as tarefas que estejam lá, independentemente da instituição que abriu. Então, antes de abrir uma tarefa, até verificar se já existe ou ver alguma questão relacionada. Tá? Foi só um erro de implantação aí do GAS. Beleza, pessoal? Não temos mais dúvidas. Então, beleza. Então, muito obrigado.